E aí pessoal, beleza? Bem, antes de eu começar esse vídeo aqui, eu vou ler um livro apócrifo para vocês. Se chama A Hipótese dos Arcontes. Ó, vou ler para vocês. Mas antes de eu ler para vocês, né? Eu vou ler aqui, ó, onde diz... Calma aí, deixa eu ver se eu acho... Nossa luta não é contra... Efésios 6:12, ó. Deixa eu ler aqui pra vocês, calma aí. Porque nós temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em outras palavras, nós devemos lutar não contra a carne e sangue, mas contra os anjos caídos, né? E eu vou mostrar aqui o que tá... Esse livro aqui, muitas pessoas recusam, né? Porque acham que é um livro falso, né? Mas, na verdade, tem que ter o Ruha, né? O conhecimento, a sabedoria muito grande, né? Para conseguir entender este livro, né? Ou seja, tem que ter a sabedoria de Yahushua, né? Tem que ter o conhecimento de algo, conhecimento da criação. E vamos lá, né? Vamos começar. Antes de mim falar sobre o antimessias, né? Vamos lá. A respeito da realidade das autoridades inspiradas pelo Espírito do Pai da Verdade, o grande apóstolo, se referindo às autoridades da escuridão, nos disse que nossa disputa não é contra carne e sangue, mas propriamente as autoridades do universo e os espíritos da perversidade. Ou seja, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra esses espíritos. Por que nossa luta é contra eles? É exatamente isso que esse livro irá estar falando para vocês. Eu enviei isso a vocês, porque você indaga sobre a realidade das autoridades. O chefe deles é cego, devido ao poder dele e sua ignorância e sua arrogância. Ele disse com o poder dele: eu é que sou o Criador, não há outro além de mim. Quando ele disse isso, ele pecou contra a totalidade, ou seja, Lúcifer, né? Lúcifer, né? Ele disse que ele era o Criador, né? Que não há outro além dele. Ou seja, quando ele disse isso, ele pecou contra a totalidade, né? Realmente, ele pecou e muito. E essa declaração chegou até a incorruptibilidade. Então, houve uma voz que partiu da incorruptibilidade dizendo: você está enganado, Samael que é o criador dos cegos, né? Ou seja, o Lúcifer disse que ele é o criador, né? Ou seja, ele não é nem o criador, e que Samael que é o criador, que é o falso deus dos cegos, né? O falso criador dos cegos, porque ele não mostra, né?
a verdade, né? Ou seja, Samael, né? O próprio Lúcifer, né? Também, né? Que, ou seja, como eu posso dizer, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Hoje eu fiz o vídeo, hoje mesmo, né? Há pouco tempo atrás, onde diz, né, que ele é os olhos do cego e a cegueira da visão, ou seja, a árvore da vida e da morte é onde é a cegueira da visão, né? A, os olhos do cego, né? Ou seja, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Ou seja, quem come da árvore do conhecimento do bem e do mal não vê nada. É exatamente o que a música do Raul disse, né? Vamos continuar. Os pensamentos dele se cegaram, e tendo expelido seu poder, ou seja, a blasfêmia que ele havia dito, ele prosseguiu até o caos e o abismo, que a mãe dele, instigado pela Piste-Sofia. Quem é Piste-Sofia, gente? Piste-Sofia é o próprio Urua, né? Que é a mãe terra, né? Ou seja, o vento, né? O Urua é o vento, né? É o conhecimento da verdade, que é o vento que as pessoas não conseguem pegar esse vento, né? Como a sabedoria de Urua, né? Que é a mãe terra, né? Ou seja, quem come do fruto da mãe terra e não come da carne, hoje eu já fiz vídeos aqui falando sobre isso, vai ter a sabedoria, o conhecimento de Urua, né? Vamos continuar. E ela estabeleceu o carão da prole deles de acordo com o poder deles, segundo o padrão dos reinos que está acima dos céus. Pois a partir do universo invisível, o universo visível foi inventado. Ou seja, antes de... Ou seja, a partir dos pensamentos, né, a partir de Urua, né, a partir de Urua, o universo visível foi inventado. Assim como o exemplo é como a nossa mente, né? Ou seja, nós podemos imaginar alguma coisa e criar aquela coisa onde nós podemos imitar, né? Ou seja, o que está invisível na nossa mente, né? Nós tornamos isso visível, né? É exatamente isso que é Urua, né? Ou seja, é o invisível que se torna visível, né? Assim como nós sabemos quem é Urua, quem é conhecimento, né? Ou seja, quem conhece Urua sabe que Urua não é mais invisível, né? Urua é uma coisa visível, né? Porque nós já conhecemos sobre o Urua. Assim que a incorruptibilidade olhou para baixo na região das águas, tá vendo? Ó? Águas Urua, né? Sua imagem apareceu nas águas, e as autoridades da escuridão se apaixonaram por ela. Mas eles não puderam se apropriar daquela imagem que havia aparecido para eles nas águas, por causa da fraqueza deles, já que seres que meramente possuem uma alma não podem se apropriar daqueles que possuem um espírito. Ou seja, os anjos caídos, né, possuem o corpo, mas não tem o Urua, né? Não tem eles têm o conhecimento, né, mas não o conhecimento da verdade, né? Eles, como posso dizer para vocês, né? Os mensageiros, os anjos caídos, né? Eles não seguem a verdade, né? Ou seja, eles não têm a alma dele é uma alma podre, né? Por isso que eles não têm um Urua, né? Um espírito, né? Porque a alma dele é tão podre que o Urua nem entra neles, né? Pois eles eram do inferior enquanto ela era de cima. Esta é a razão pela qual a incorruptibilidade olhou para baixo na região, para que pela vontade do Pai ela possa trazer a totalidade para a união com a luz. Os anjos caídos disseram: venha, vamos criar um homem com o solo da terra.
eles modelaram a criatura deles como sendo completamente da terra. Os regentes fizeram o corpo do homem, da fêmea e com o rosto de um animal, né? E eles haviam tomado um pouco do sol da terra e modelaram o homem deles, segundo o corpo dele e segundo a imagem de Yahweh que havia aparecido para ele nas águas. E quando eles criaram o homem, né? Eles disseram, né? Vamos dominar ele por meio da forma que nós modelamos para que ele veja a sua contraparte masculina e nós possamos capturá-lo com a forma que nós modelamos. Não compreendendo a força de Yahweh por causa da impotência deles. Ou seja, os anjos caídos, né? Eles fizeram a modelagem de um homem, né? Assim como o Criador, né? Ele fez o homem também, né? Que com o solo da terra, o Lúcifer também fez um homem, né? Com o solo da terra. E ele soprou no rosto dele, e o homem obteve uma alma e permaneceu no chão muitos dias. Mas eles não puderam fazer-o seguir por causa da impotência deles. Como vendavais, eles persistiram soprando, tentando capturar aquela imagem que apareceu para eles nas águas. E eles não conheciam a identidade daquele poder. Agora todas essas coisas decorreram pela vontade do Pai da totalidade. Posteriormente o Espírito viu o homem dotado de alma no chão. Ou seja, eles moderaram o homem e quando eles assopraram, né, o Espírito da verdade nele, né, o fôlego da vida, né, onde o Uruha soprou no homem, né, ou seja, apenas a criação conseguia, apenas o próprio Yahweh, né, o próprio Yahweh que conseguia fazer ele sair do chão, né, ou seja, ele possuía uma alma, né, os anjos caídos fizeram uma alma para ele, né, a alma, né, mas o conhecimento, o espírito, eles não conseguiam, ou seja, eles assopraram no rosto dele várias vezes, né? E mesmo assim, o homem permaneceu no chão muitos dias. Ou seja, se eles não conseguiram nem o homem, eles não conseguiram fazer se erguer do chão, né? Soprando o vento no nariz dele, né? Como eles iam conseguir fazer João Paulo II ressuscitar, né? Ou seja, voltar à vida, né? Aqui já mostra que isso daí é uma blasfêmia, né? Além de eu chegar e dizer, né, que muitas músicas, né, disseram que João Paulo II, né, iria ser o antimessias, que João Paulo II já está na Terra, isso é a verdade, né? Como eu já falei para vocês, né? Mas ele não ressuscitou, não tem nada disso de ressuscitar e nada disso, né? Mas o que eu posso dizer para vocês aqui, né? É que João Paulo II também tem um plano, né? Nas escrituras, né? Mas ele não é o antimessias, né? Mas sim, ele tem um plano, né? E por isso que eu estou mostrando isso daí, para mostrar que o próprio maligno ele não consegue fazer um ser ressuscitar, um ser sair do chão. Isso só o próprio Yahweh consegue fazer. Agora vamos continuar. E daí o Yahweh, né, assoprou na narina, né, de Adão, e ele veio habitar dentro daquele, e aquele homem se tornou uma alma viva, e se chamou Adão, ou seja,
Uruha ele soprou nas narinas de Adam e ele se tornou uma alma vivente, né? Já que ele foi visto se movendo sobre o chão, uma voz partiu da incorruptibilidade para auxílio de Adam. E os anjos caídos, né, reuniram todos os animais da terra e todos os pássaros do céu e o trouxeram para Adão, para ver como ele iria chamá-los, para que ele desse o nome para cada. Nossa, que susto, achei que tinha parado. Vamos continuar. Para ver como ele ia chamá-los, para que ele desse o nome a cada um dos pássaros e a todos os animais. Mas tá estranho isso daqui. Ah, tá aqui mesmo. Ixi, eu não sei se esse. Eu tô clicando aqui para entrar, mas não sei se está aparecendo aqui, né? Espero que esteja, porque não tá aparecendo o ícone, né? Mas enfim, vamos continuar, né? É... Calma aí, gente, eu só vou ver se realmente tá indo, né? O... Tenho que ver, porque senão... Calma aí. Pronto, é que eu achei que não tava aparecendo o PDF aqui. Vamos lá. E os anjos, né, reuniram todos os animais da terra e todos os pássaros do céu e trouxeram para Adão, para ver como ele ia chamá-los, para que desse nome a cada um dos pássaros e todos os animais. Eles pegaram Adão e colocaram ele no jardim para que ele cultivasse e vigiasse. E os mensageiros, os anjos caídos emitiram um comando ali dizendo: Você comerá de toda a árvore do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, nem a toque, mas no dia que você comer dela, com morte você morrerá. Eles disseram isto. Ou seja, eles disseram isso para Adão, né? Para que ele de fato coma, né? E para que Adão não os considerasse do mesmo jeito que um homem da natureza, totalmente material, consideraria, ou seja, para que Adam achasse que eles não são seres carnais, né, também, né? Ou seja, para que o Adam achasse que eles eram seres espirituais, né? E ele comesse, né, o árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E daí os anjos caídos disseram: Venham, vamos causar um sono profundo que caia sobre Adam. E ele dormiu. Agora o sono profundo que eles causaram que caia sobre ele, e ele dormiu é a ignorância, ou seja, pela ignorância de Adam, né? Ele dormiu, né? Tipo, tudo aqui, né? Eu não tô querendo dizer que foi
que foi os anjos caídos, né, que fizeram Ada, né, que foi. Mas o que tá querendo dizer este livro aqui, né, gente? Ele está querendo dizer o que o próprio maligno, né, pode fazer com as pessoas, né? Mas o que eles não podem, ou seja, eles podem tocar nosso corpo, né? Mas mas o nosso espírito, né, a nossa alma pertence unicamente a Yahweh, né? Como o próprio livro de Jó diz, né? Vamos ver o livro de Jó aqui. Não, vamos pro 2 aqui. Ó, aqui, ó, o maligno diz, né? Não, aqui, ó. Yahweh disse para Satanás, né? Eis que ele está na sua mão, ou seja, você pode tocar na pele dele, mas a vida dele, o espírito, a alma dele pertence a Yahweh, apenas a Yahweh. O corpo pode tocar, né? Pode colocar doença, pode fazer o que quiser, mas a vida dele, né? O corpo dele, né? Pertence só a Yahweh. Tanto é que Jó teve várias doenças, mesmo assim não morreu, né? E é isso que está querendo dizer aqui, né? E eles abriram a lateral dele com uma mulher viva, e eles montaram a lateral dele com um pouco de carne no lugar dela. E Adam ficou dotado apenas de alma. Por que Adam ficou dotado apenas de alma? Porque a mulher é o próprio Ruha, né? Ou seja, por isso que o homem é a alma e a mulher é o Ruha. Por isso que a mulher foi tirada do homem. Porque a mulher aqui é o Ruha, né? Simboliza o 144 mil, né? Os que têm conhecimento de algo, né? A cavial simboliza isso, né? E os anjos caídos disseram: levante-se, Adam. E quando ele a viu, ele disse: foi você que me deu a vida. Você será chamada mãe dos vivos, pois ela que é a minha mãe. Ou seja, se você vê, né, as mães que dão a vida, né? E quando as mães dão a vida, elas dão o que? A luz. E a luz simboliza o que? Uruha. Não, a luz não é o próprio Uruha. É exatamente isso que está querendo dizer aqui, gente. Vamos continuar. Eis que ela obsterá a mulher, a ela que deu a luz. Então as autoridades verão até a Adam. E quando eles viram a contraparte feminina dele falando com ele, eles ficaram agitados com grande agitação e eles se apaixonaram por ela. Ou seja, a mesma imagem, né, de Uruha, né, foi feita na mulher, né, ou seja, para mostrar que a mulher aqui é o próprio Uruha, né. E eles disseram uns aos outros: venha, vamos espalhar nossa semente nela. E eles a perseguiram. E ela riu deles pela tolice e cegueira deles.
e nas garras dele ela se tornou uma árvore, e deixou diante deles o seu reflexo distinto, pela aparentando a si mesmo, e eles a violaram de forma imunda. Ou seja, o que está falando aqui, né? Que a mulher, né? Ela comeu do fruto proibido, né? E ela e a caviar, né? Ela tipo ela virou uma árvore, né? Ou seja, ela foi, vou colocar uma palavra forte aqui, né? Estuprada, né? Violaram ela, né? Por isso que depois de que ela comeu do fruto proibido, começou o pecado, né? A luxúria e tudo mais, né? Porque ela foi violada pelos anjos caídos, né? E eles violaram o sinal da voz dela, de modo que por meio da forma que eles modelaram, junto com a própria imagem deles, eles se tornaram propensos à condenação. Ou seja, quando ela comeu do fruto proibido, né? O que aconteceu, né? Surgiu os gays, os homossexuais, né? Ou seja, mulher com voz de homem, homem com voz de mulher. É o que está acontecendo, né? É a própria Sodoma e Gomorra, né? Que aconteceu. Então, o princípio espiritual feminino entrou na águia, que é um instrutor, e ele nos ensinou dizendo: o que ele disse para você foi: você comerá de toda a árvore do jardim, mas da árvore do reconhecimento do bem e do mal não coma. A mulher canal disse: ele disse não somente não coma, mas até não a toque, pois no dia que você comer dela, com morte você morrerá. E a água instrutor disse: com morte vocês não irão morrer, pois foi por ciúmes que ele disse isto a vocês. Pelo contrário, seus olhos se abrirão e vocês se tornarão como deuses, reconhecendo o mal e o bem. E o princípio instrutor feminino foi removido da águia e ela o abandonou, uma coisa meramente da terra. E a mulher pegou da árvore e comeu, e ela deu ao marido dela também. E estes seres que possuíam apenas uma alma comeram. E a imperfeição deles se tornou evidente na falta de sabedoria deles. E eles reconheceram que estavam despidos do elemento espiritual, ou seja, por que eles estavam nus, né? Porque eles não tinham mais o Uruha neles, né? Ou seja, é isso que está dizendo quando diz que eles estavam nus, né? Ou seja, eles reconheceram que estavam nus, ou seja, eles viraram uma pessoa carnal, né? Perdendo o Uruha deles. Por isso que eles saíram da árvore da vida, né? E daí eles pegaram folhas de figueira e amarraram em seus quadris. Então o regente-chefe, que a serpente, veio a ele e disse: Adão, onde você está? Porque ele não entendeu o que tinha acontecido. E Adão disse: eu ouvi a sua voz e tive medo, porque eu estava nu e eu me escondi. O regente disse: por que você se escondeu, a menos que é porque você comeu da única árvore que eu ordenei que você não comesse? E você comeu. Então Adão disse: a mulher que você me deu, ela me ofereceu e eu comi. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Porque a mulher deu o fruto para o homem, né? Porque ela, em vez de ela aprender do próprio alvo, ela aprendeu as palavras da serpente, né? E a serpente, ela só ensinou mentiras. E ela deu dessa comida, né? Pro Adam, né? Que é que é a mentira, né? Em vez de ela mostrar a verdade para Ada, ela mostrou a mentira, né? E Ada acreditou nela, porque ela era a própria luz da verdade
que acabou se tornando a luz da mentira. Ou seja, nesse livro apócrifo mostra exatamente tudo que a pessoa não consegue entender na Bíblia, né? O que está querendo dizer, né? O que é a comida. Tanto é que o próprio Yahushua diz, né? Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vier da minha boca. Ou seja, o fruto, né? Que ela deu para Adão, o conhecimento do bem e do mal, ou seja, ela é mentira, né? Não era a verdade. Por isso que a mulher era a única que podia pegar do fruto, né? Porque ela que era o Uru, ela que tinha o conhecimento da luz, ela que tinha o conhecimento da verdade. E ela foi ensinar o conhecimento para o Adão. Mas como ela comeu da árvore do fruto proibido, ela ensinou as mentiras para Adão. Assim como acontece hoje em dia, né? As igrejas, né, e as pessoas estão ensinando mentira para as outras pessoas. Por isso que quando eles comeram do fruto, eles ficaram nus, né? Porque eles estavam sem o espírito da verdade. Ou seja, eles só estavam no corpo carnal, né? Eles não estavam no corpo espiritual. Vocês estão entendendo, gente? Espero que vocês estejam entendendo aqui. Eles se voltaram para a águia e a amaldiçoaram, e reflexo de chumbo dela, impotente, não compreendendo que era uma forma que eles mesmo haviam modelado. Ou seja, eles amaldiçoaram o reflexo da serpente, né? Mas eles mesmos moderaram esses reflexos neles. Ou seja, eles amaldiçoaram aquilo mesmo que eles modelaram, porque eles comeram desse fruto, ou seja, eles tiveram conhecimento da mentira, tendo o mesmo modelo que a serpente, né? Ou seja, eles viraram filhos da serpente, essa é a verdade, né? Desde aquele dia a água ficou sob a maldição das autoridades, até que o regente todo-poderoso viesse aquela maldição caiu sobre a águia. Eles se voltaram para Adão dele e o tomaram e expulsaram do jardim, junto com sua esposa, pois eles não possuem benção, já que eles também estão sob a maldição. Além do mais, ele jogou a humanidade em grande distração, em uma vida de dificuldades, para que a humanidade deles possa estar ocupada com afazeres mundanos e não possa ter a oportunidade de se dedicar ao Uruha verdadeiro. Agora em seguida, ela gerou Caim, o filho deles, e Caim cultivará a terra. Agora vocês entenderam porque devemos lutar contra as potestades, porque foram elas que causaram tudo isso, gente. É exatamente isso que esse livro está querendo dizer. Não que foi os anjos caídos que falaram para Adão colocar o nome nos animais, não que foi os anjos caídos que fizeram o corpo de Adão, é tudo uma simbologia deles. Tudo uma simbologia para que vocês entendam porque devemos lutar contra as potestades, contra os anjos caídos. É isso que esse livro está querendo dizer para nós. Mas as pessoas carnais, elas leem esse livro e já ficam falando: este livro é mentira, porque está falando que Satanás que criou o próprio homem, mas não está falando isso, gente. Isto é apenas uma simbologia. Está querendo dizer que o Satanás não consegue criar o homem, porque o único que consegue criar o homem é a própria criação, o próprio Yahweh. É o único que consegue moderar o homem e fazer ele ser uma alma vivente. Satanás consegue fazer um homem, mas não um homem como um robô, né? Ou seja, eles não conseguem fazer o homem como Yahweh consegue fazer. É isso que está querendo dizer.
E sobre outras coisas, né, que eu falei para vocês aqui, né, sobre o fruto proibido, né, que ele comeu, o que significa, né, o, o conhecimento, né, e é tudo isso, né. E eu já continuo aqui, né, eu vou tomar um pouco da água, eu espero que vocês aguardem um pouco. Então, gente, esse livro é um livro muito bom, né? Ou seja, se uma pessoa hipócrita ler esse livro, né, vai falar, né? Ah, esse livro, tipo, a pessoa já lê o começo, né? E já falar, porque esse livro está falando que Satanás que criou o homem, mas não está falando que Satanás criou o homem, gente. É como eu já falei para vocês aqui. Ou seja, é um livro espetacular, essa é a verdade, né? Espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer aqui, né? Vamos continuar, né? Agora em seguida ela gerou Caim, o filho deles. O Caim cultivava a terra. Logo após isso ele reconheceu sua esposa, engravidando novamente. Ela gerou Abel e Abel era um pastor de ovelhas. Agora Caim apresentou das colheitas do campo dele, mas Abel apresentou uma oferenda dentro de suas ovelhas. Então sábado, né, que é chamado das forças, não sei aqui, né, olhou para as oferendas motivas de Abel. Mas ele não aceitou as oferendas de Caim. E o Caim, que é o carnal, perseguiu Abel, que era o espiritual, né? O sábado disse para Caim, né? É Cã e Abu, né? Vou falar com o nome verdadeiro, né? Porque Abel significa Satanás, né? Porque é o nome de Satanás, né? Então, vamos lá, né? E sábado disse para Cã, onde está Abu, teu irmão? Ele respondeu dizendo, eu sou então zelador do meu irmão? Então Saba disse para Caim, escute, a voz do sangue do teu irmão está clamando para mim. Você pecou com tua boca. Isso retornará para ti. Qualquer um que matar Cã soltará 7 vinganças. E você existirá gemendo e tremendo sobre a terra. E Ada reconheceu sua contraparte feminina, Cavial. E ela ficou grávida e gerou 7 para Ada. E ela disse, eu gerei um homem através de Arro, no lugar de Abu. No lugar de Abu, né? Parece falar diabo, né? É de Abu. Novamente, Cavião engravidou e ela gerou Norea. E ela disse, ele gerou em mim uma virgem como assistência para muitas gerações da humanidade. Ela é a virgem que as forças não corromperam.
Então aqueles homens começaram a se multiplicar e aperfeiçoar. Os regentes se consultaram com os outros. Disseram: venha, vamos causar um dilúvio com nossas mãos e eliminar toda a carne deste homem até animal. Mas quando o homem das forças soube da decisão deles, ele disse para Enoque: construa para vocês uma arca com madeira que não apodreça e se escondam nela. Vocês, os meus filhos, os animais e os pássaros do céu, do pequeno ao grande, e coloque-a sobre o monte de Arro, né? Então Oré veio até ele querendo embarcar na arca. Oré aqui, que eu não sei o que é Oré aqui, né? E quando ele não a deixou, ela soprou sobre a arca e ocasionou que ela fosse consumida pelo fogo. Novamente ele fez a arca pela segunda vez. Os regentes foram conhecê-la e pretendendo corrompê-la. O Supremo deles disse a ela: a sua mãe Cavial veio até nós. Mas Norea virou-se para eles e disse: Norea, são vocês os regentes da escuridão, vocês estão amaldiçoados e vocês não conheceram a minha mãe. Pelo contrário, vocês conheceram a contraparte feminina de vocês, pois eu não sou descendente de vocês. Pelo contrário, eu sou do El superior que eu venho. Ou seja, Cavial, né, teve uma filha, né, chamada Norea, né, que como Cavial, ela pecou, né, veio Norea, né, como uma virgem não corrompida, né, e ela começou a falar, né, contra esses anjos caídos, né, e o regente arrogante virou com toda a sua força, seu semblante se tornou como um preto. Ele disse a ela presunçosamente: você deve servir a nós como a sua mãe Cavial também serviu, pois foi me dada autoridade sobre todo este universo. Ou seja, os próprios anjos caídos estão dizendo, né, que este mundo, né, pertence a ele, né. Mas Noé virou-se com a força e numa voz alta ele exclamou para o alto, para o sagrado e algo da totalidade: resgatem-me dos anjos caídos da injustiça e me salve da garra deles depressa. E o grande mensageiro eterno desceu do oitavo céu. Oitavo céu, onde é o oitavo céu mesmo? Se eu não me engano, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre os 9 céus, né? Que são os que foi corrompido para planetas. É o azulzinho, né? O oitavo céu, se eu não me engano. Que é o lugar do Criador, né? Onde o Criador se encontra. Onde Alma se encontra, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, Sol não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitavo céu, Netuno. Onde o Criador se encontra, né? Não, vamos voltar ali. E ele disse, né, por que você está exclamando? Não, o mensageiro do céu, né, desceu do oitavo céu e disse a ela: por que você está exclamando a Yahweh? Por que você acha tanta audácia para com o Espírito Sagrado? Noé disse, né, quem é você? E os regentes, né, os anjos caídos, né, sabiam, né, quem era aquele mensageiro, né, que era o mensageiro de Yahweh, né, e se afastaram dela, né, com medo desse mensageiro, né, e ele disse: eu sou Elelet, né, sei como fala, né, no hebraico,
o grande mensageiro que fica na presença do Espírito Sagrado. Eu fui enviado para falar com você e salvá-la das garras dos malfeitores. E eu irei te ensinar sobre a tua raiz. Aparentemente, Nória falando agora. Agora, quanto a esse mensageiro, eu não posso pensar por herdeiro sua aparência como ouro fino e seu traje como neve. Não deverás minha boca não se portar e falar do poder e da aparência do rosto dele. O grande mensageiro falou comigo. Sou eu, ele disse, que sou compreensão. Eu sou um dos 4 doadores de luz que ficam na presença do grande Uruha. Você acha que esse seja tem algum poder sobre você? Nenhum deles pode prevalecer contra a raiz da verdade. Tá vendo só? Aqui já está falando da verdade, né? Ou seja, lá era a luta, né? E quem está na verdade, né? Nem um anjo caído, né? Pode atacar você, né? Os 144 mil, né? Nenhum desses mensageiros caídos pode, né? Nem desses anjos caídos. Pois foi por ela que ele apareceu nos últimos tempos. E essas autoridades serão restringidas. E essas autoridades não podem nem corromper aquela geração, pois sua residência na incorruptibilidade, onde o Uruha Virgem habita, que é superior às autoridades do caos e ao universo deles. Mas eu disse, ó mensageiro, me ensine sobre a capacidade dessas autoridades, como eles surgiram e por qual tipo de Bereshit, né? E de que material, e quem criou eles, a força deles. E o grande mensageiro compreensão falou por mim, dentro de domínios ilimitados, habita a incorruptibilidade. Sofia, que é chamada Pitz, né, que é Uruha, né, quis criar algo sozinha, sem o cônjuge dela. O produto dela foi uma coisa celeste. Um véu existe entre o universo de cima e os domínios que são abaixo, e sombra surgiu abaixo do véu, e essa sombra se tornou matéria, e essa sombra foi projetada separadamente. Ou seja, o que é esse véu, gente? Esse véu é o domo, né? O domo que fica na terra. Embaixo da terra, na terra estão as coisas materiais. Em cima do domo estão as coisas espirituais. Ou seja, a criação, né, é o próprio Uruha, né? Que é para ser adorado, né? Tanto é que o próprio Uruha, né? É o próprio criação, né? O Yahoo, né? O Yahoo não é o criador, né? Yahoo, ele é, como posso dizer, ele aprendeu da criação, ele aprendeu de Uruha, né? É meio difícil explicar sobre isso, né? Mas aqui já dá para vocês entenderem um pouco, eu já fiz uns vídeos falando sobre isso também, né? Não assim especificamente, né? Mas espero que vocês entendam, né? Ou seja, o Yahusha, né? O Yahusha, ele foi um ser igual a todos aqui da Terra, ou seja, por que ele foi a salvação? Porque ele teve Uruha nele, né? Por isso que ele foi chamado a primícia dos que dormem, né? Porque ele foi o primeiro que mostrou a verdade às pessoas, né? Que mostrou toda a verdade. E depois dele veio os outros, né, que estão vindo, né? Que já estão se completando 144 mil. Vamos continuar, né? E o que ela havia criado se tornou produto na matéria, como um feto abortado. E aquilo assumiu uma forma prática modelada. Através da sombra se tornou uma besta arrogante, parecendo com um leão.
Aqui está falando, né, sobre o domo, né, que se tornou matéria, essa sombra foi projetada separadamente. Eu vou falar sobre isso, né, talvez no próximo vídeo, né, para vocês entenderem, né. E o que os mensageiros os anjos caídos, né, criou, né, se tornou produto da matéria como feto abortado. E aquilo afirmou uma forma prática moderada através da sombra, e se tornou uma besta arrogante parecendo com um leão. E era andrógeno, ou seja, quem é esse ser, né, que eles moderaram, né? É o próprio Jesus, né, que é um ser andrógeno, né? Primeiro eu quero ver o que é um andrógeno, né, pra ver se é isso mesmo que eu tô falando, né? Andrógeno. Aí, ó, hermafrodita, ó. Que é o hermafrodita, né? É o próprio Jesus, é isso mesmo. Ou seja, foi o primeiro homem que eles criaram, né? Que foi adorado pelo mundo, né? Ou seja, o próprio Yahweh criou Adam. E os anjos caídos criaram Jesus, né? Que chamou Adam, né? Tipo isso que estou querendo dizer, né? Quando ele abriu os olhos, ele viu uma vasta quantidade de matéria sem limite, e ele se tornou arrogante, dizendo: Eu é que sou a criação, e não há outra além de mim. Quando ele disse isso, ele pecou contra a totalidade. E uma voz do alto do reino do poder absoluto, dizendo: Você está enganado, Samael, que é um falso Deus dos cegos, né? Falso criador dos cegos. E ele disse: se outra coisa existe antes de mim, que se torne visível para mim. E imediatamente Uruha esticou o dedo dela e introduziu luz na matéria, e ela prosseguiu para a região do caos. E ela retornou a luz dela para mais uma vez a escuridão. Ou seja, o próprio diabo, né, ele disse, né, que porque o próprio diabo foi o primeiro anjo, né, a ser criado, né, e ele disse, né, se outro ser existiu antes de mim, que se torne visível para mim. E o próprio Ruha, né, mostrou que a luz o primeiro a ser criado, não foi o anjo que foi o primeiro a ser criado, foi a luz, né? Tanto é que ele diz, né, haja luz, né? Que é a primeira coisa, né, a ser criada antes de tudo. E a luz, né, fez separação da escuridão, né? Mostrando que o próprio Satanás estava enganado, né? Quando Satanás disse que ele foi o primeiro a ser criado, né? E esse regente, né, o anjo caído, né, o Satanás sendo andrógeno, criou para si um vasto reino tamanho sem limite. E ele contemplou criando filhos de si próprio, e criou para ele mesmo 7 filhos andrógenos, assim como o pai deles. Ou seja, o próprio Satanás criou para si 7 filhos, né, andrógenos, né, assim como o pai deles. E em Apocalipse 13, né, diz que a besta, né, tem 7 cabeças, né, que são 7 filhos, né, e os 10 chifres, não sei o que pode ser, né, mas aqui, ó, já está mostrando, né, que as 7 cabeças são 7 filhos, ou seja, são 7 seres que estão na Terra, que são filhos desse ser andrógeno, né, que são os filhos de Jesus, né, que estão fazendo a nova ordem mundial, né. Agora já estamos indo para o anti-messias, né,
para que vocês entendam quem possa ser o antimessias. E ele disse a prole dele: eu é que sou a criação da totalidade. E Zoe, que é a vida, né, a filha de Sofia, exclamou, disse a ele: você está enganado. Sacias, né, cujo nome é Aldaote, né, não sei como fala esses nomes, né, mas, ou seja, ela que é a criação, né, da totalidade, porque ela soprou no rosto de Adam, né, e através dela, e não de você, Satanás. E ela é aquela que sopra no rosto, né, e faz as pessoas viverem, né, diferente de Satanás, que não consegue fazer uma pessoa viver, né. Ou seja, o Satanás ele só tem alma, né, mas espírito não tem nada, né. E a respiração dela se tornou um mensageiro de fogo para ele. E o anjo prendeu Iabaote e lançou abaixo dentro do Tártaro, abaixo do abismo. Agora, quando o filho dele, o Sábado, né, Sabate, né, veio a força daquele mensageiro, ele se arrependeu e condenou o pai dele e a mãe dele à matéria. Ele a repugnou, mas ele cantou canções de louvor para cima, para Sofia e a filha dela, Zoe. Ou seja, Zoe é a vida, né, e não o Sacias, né, o Baote. E o Uruha, né, que é a criação, e Zoe, que é o que dá vida, né, que não sei como falar no hebraico, né, ergueram-se dela, deram o comando do sétimo céu abaixo do véu, entre acima e abaixo. E ele é chamado o ser das forças, né, Sabate, né, já que ele está acima das forças do caos, pois Uruha estabeleceu, né, Sofia, né, estabeleceu. E quando esses eventos aconteceram, ele fez para si próprio uma mansão enorme, uma congregação. E quando esses eventos aconteceram, ele fez para si próprio uma mansão enorme e uma congregação de mensageiros, né, para governarem sobre as línguas das pessoas. Ou seja, o próprio Apocalipse diz, né, que o próprio Yahweh, né, está sentado no trono, né, que tem as pessoas, né, que estão governando lá junto com ele, né, e muitos mensageiros, né, para atuarem como ministros, também harpas e liras. E esses mensageiros, né, que vão governar sobre a língua das pessoas, acredito que serão 144 mil, né? Porque ele está falando para governarem, né? Não estão governando ainda, né? E Uruha, né? E Zoe fez sentar à direita dele para ensiná-lo sobre as coisas que existem no oitavo céu. E o mensageiro da ira, ela colocou à esquerda dele. Tá vendo? A ira fica aí na esquerda, né? Desde aquele dia a direita dele tem sido chamado vida,
e a esquerda veio a representar a injustiça para o domínio de poder absoluto acima. Por isso que algo diz, né, que ele vai se assentar à direita, porque a direita é a vida e a esquerda representa a injustiça, ou seja, ele é a vida e não a justiça. Foi antes da sua época que eles surgiram. Agora, quando Yaldabaoth viu eles, Sabbath neste grande esplendor, nessa altura, ele o invejou e a inveja se tornou um produto endógeno, e essa foi a origem da inveja. Ou seja, e a inveja produziu a morte produziu a prole dele e deu para cada um deles o comando de seu céu, e todos os céus de caos se tornaram repleto de suas multidões. Mas foi pela vontade do Pai da totalidade que esses todos surgiram, segundo o padrão de todas as coisas superiores, para que a quantia do caos fosse alcançada. Assim eu te ensinei sobre o padrão dos regentes, e a matéria no qual ele foi expressado, e o Pai deles e o universo deles. Mas eu disse, Yalro, eu também sou da matéria deles, eu também sou da matéria deles. Você, junto com seus descendentes, são do Pai primordial de cima, da luz imperecível, a que as almas deles são provenientes. Por isso as autoridades não podem se aproximar deles, por causa do Ruha da verdade, que está presente dentro deles, e todos que se instituem sobre essas coisas existem como imortais no meio da humanidade mortais. Ou seja, os 144 mil são imortais. Ou seja, porque ele tem o conhecimento da verdade, né? Eles conhecem a verdade mais do que qualquer pessoa neste mundo. Mesmo assim, esses elementos espalhados não será conhecido agora, ou seja, está falando lá no começo, né? Porque ele diz, né, que o conhecimento só será mostrado no final, né? É o que está acontecendo agora, né? O conhecimento está se abrangendo, os 144 mil estão mostrando as verdades para as pessoas no mundo. Pelo contrário, após 3 gerações é que será reconhecido, e isto os libertou da escravidão do erro das autoridades. Então eu disse, Yalro, quanto mais irá demorar? E ele me disse, até o momento que o homem verdadeiro, dentro de uma forma modelada, revela a existência do Ruha da verdade que o Pai enviou. É exatamente o que eu falei. Quem é este homem verdadeiro de uma forma moderada que teve o Ruha da verdade? O próprio Yahusha. Eu falei isso antes de ler isso para vocês. Estão vendo, gente? Antes de mim saber que ia falar isso, eu já tinha falado isso para vocês. É exatamente o que eu falei para vocês. O próprio Yahusha mostrou a verdade, e através deles que começou os 144 mil a serem mostrados, né? A serem mostrado a verdade, né? Então ele ensinará ele sobre tudo, e ele ungirá com a unção da vida, ou seja, com a árvore da vida, dada a ele pela geração sobre o qual não há reino. Então eles serão do liberto pensamento cego, e eles irão pisar sobre a morte com os pés, pois ela pertence às autoridades, e eles subirão até a luz ilimitada, que aonde estão elementos espalhados pertence. Então as autoridades irão abandonar suas eras, e os mensageiros deles plantearão sobre a destruição deles, e os demônios dele irão lamentar suas mortes. Ou seja, os seres carnais, os anjos caídos, né, irão tudo morrer, mas os seres espirituais, os 144 mil, né, que o Yahusha está no meio deles, são pessoas imortais. Então todas as crianças da luz serão verdadeiramente familiarizadas com a verdadeira e com a raiz deles, e com o Pai da totalidade e o Ruha sagrado. Eles todos dirão com uma única voz, a verdade do Pai é justa e o Filho preside sobre a totalidade.
e de todos até as eras das eras. Sagrado, sagrado, sagrado. Amém. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? E eu já falei aqui, né? Agora, né? Eu vou mostrar para vocês quem é o anti-messias. E eu acredito praticamente 100%, né? Quem pode ser o anti-messias? Antes de me falar aqui, né? Antissemitas, antissemitas, eu peguei o antissemitas aqui. O anti-messias, né? Só coloquei aqui só pra, né? O anti-messias, né? Só pra escrever mesmo. Mas agora eu vou mostrar aqui, né? A areia, né? Areia. Já vocês vão entender porque eu tô mostrando aqui a areia, né? Ó, aqui, ó. Isso é uma areia. E o que mais temos aqui? A água. Isso daqui, gente. Calma aí, vamos ver aqui. Aqui, ó. Vamos colocar isso daqui. Isso daqui é a água, isso daqui é a areia. E agora, gente, eu vou falar para vocês quem eu acredito, né? Praticamente 100% que é o anti-messias. Tem só duas pessoas para ser o anti-messias: Emmanuel Macron e Bolsonaro. Mas o que tem a ver o Bolsonaro com o anti-messias, né? O que tem a ver, né? Emmanuel Macron acredito que possa ser o falso profeta e não o anti-messias. Por que eu estou dizendo isso? Vamos ler aqui de novo. Não, estou em Apocalipse 13, né? Apocalipse 13. E eu pus sobre a areia do mar, tá? Né? Eu vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou após a besta. Como eu já fiz um vídeo aqui, Bolsonaro ele teve uma ferida de morte, né? E sua chaga mortal foi curada. E toda a terra começou a se maravilhar e começaram a acreditar nele, né? Exatamente o que aconteceu, né? E por que eu não acredito que seja Emmanuel Macron? Porque Emmanuel Macron não recebeu nenhuma ferida mortal, gente. E nem todo mundo já está se maravilhando com Emmanuel Macron, né? Muita gente já está se maravilhando com Emmanuel Macron, mas ele não recebeu a ferida mortal. Por isso que ele é falso profeta. E por que Bolsonaro é o anti-messias? Eu vou mostrar para vocês aqui, gente. Bandeira do Brasil. Agora vocês vão ver como Bolsonaro ele é o anti-messias. Eu pus sobre areia do mar. Opa, vamos lá, gente. Eu pus sobre a areia do mar. Que cor é a areia, gente? Areia marrom, né? Que é isso, gente? Que é isso? Não, uma areia? Olha só, gente, aqui uma areia. E aqui é o que, gente? Aqui é o mar, né? Interessante, né, gente? Ou seja, a areia amarela, né? Um amarelo meio marrom, né? E o mar. Agora, vamos continuar, gente. Eu pus sobre a areia do mar. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. E vi subir do mar uma besta. Olha a besta aqui, gente. Olha a besta aqui. A besta vai ser brasileira. O anti-messias vai ser brasileiro. Ele vai subir sobre o mar, ou seja, vai subir na ordem de progresso, vai subir na nova ordem mundial, vai subir no como é que fala? Quando
Vai subir na paz e segurança. Olha ele aqui, gente. Subiu no mar, olha o mar, a areia e o mar. E subiu uma besta. Bolsonaro, gente. Bolsonaro é o anti-messias, gente. E sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Ou seja, olha só, gente. Aqui, gente, tem várias cabeças, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, várias cabeças. E aqui existe uma única cabeça. Agora eu quero ver uma coisa aqui, né, gente? Se bem que... Vamos ver aqui, ó. E exatamente Apocalipse 17, né? Que é o próprio número de Bolsonaro, né? 17. Tudo está mostrando que Bolsonaro é o anti-messias, gente. E os próprios judeus, né? Estão dizendo, né? Que Bolsonaro é um anti-messias também, né? Se eu não me engano, eu vi sobre isso, né? Judeus querem Bolsonaro como Messias. Israel diz que Bolsonaro é o candidato sionista deles. Por que sionistas, né? Porque eles são de Sião, gente. E esses judeus são falsos, eles não são os judeus verdadeiros. Eles mesmos estão dizendo, né? Candidatos sionistas, porque eles são sionistas. Eles são judeus sionistas. Os da nova ordem mundial, né? Os dos Rockefellers, né? É os sionistas, judeus sionistas. Ou seja, Israel já está dizendo, né? Que é o candidato sionista deles. Preciso dizer mais alguma coisa, gente? Bolsonaro é o anti-messias, gente. Eu só não vou colocar 100% aqui, mas eu já estou colocando praticamente 100% que é ele. E aqui, gente, o que diz aqui, né? E vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes ao cordeiro e falava como dragão. Ou seja, quem é semelhante a cordeiro e fala como dragão, né? Senão Emmanuel Macron, né? Que subiu da terra, né? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E agora, gente, Emmanuel Macron e Bolsonaro irão se encontrar, gente. Bolsonaro e Emmanuel Macron irão se encontrar. Você acha que é coincidência isso daí, gente? Creio que não, né? E é isso aí, pessoal. Agora eu vou passar um vídeo aqui, né? Mostrando Emmanuel Macron e Bolsonaro juntos, né? Que vão se encontrar. Ou seja, o Bolsonaro nem tomou posse e já está se encontrando com o Emmanuel Macron, né? Porque o Bolsonaro faz parte da nova ordem mundial. Como eu já mostrei aqui, né? Bolsonaro, né, o líder da nova ordem mundial, né, vai estar em cima da nova ordem mundial, vai ser o anti-messias, né? E não sei se isso tem a ver também, eu acho que eu já falei sobre isso, né? Presidente Bolsonaro.
Bolsonaro 37, que isso? Não. É o presidente. Uai, não vai falar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, gente, eu não consegui achar aqui, mas o acordo de paz tá muito perto de acontecer, né? Pode acontecer praticamente esse ano mesmo, né? Porque Bolsonaro vai fazer a posse em 2019, né? Ou 2018, 2019 no máximo, né? Acredito eu, né? Mas eu acho que vai ser em 2018, né? Porque são 7 anos finais, né? E quer falar aqui, esqueci, enfim. Queria mostrar aqui que Bolsonaro é o 30º Bolsonaro. Isso aqui vou ver. 37º presidente. Vamos ver se vai aparecer agora. Todos os... Não vai dar certo. Enfim, se eu não me engano, ele é o 37º presidente, né? Não. Não, eu acho que é 30º Bolso. Calma aí, gente. Ah, aqui, ó, gente, agora apareceu. Até 38º. Bolsonaro será o 38º presidente do Brasil. E o 38º, gente, se vocês somarem 8 com 3, dá exatamente o número 11. Será que é coincidência? É isso? E o nome dele é Messias, né? Por que Messias, né? Gente, tá tudo mostrando, né? Que ele realmente é o anti-Messias, né? Os judeus querendo eles como o líder, né? O anti-Messias deles, né? E tá tudo caindo, né? Tudo mostrando que ele realmente é o anti-Messias. E é isso aí, pessoal. Yahushua é nosso rei. Amenal, a coroa verdadeira. Amenal. Ora, encontramos alguma coisa interessante aqui em relação à eleição de Jair Messias Bolsonaro. Vamos ver algumas coisas misteriosas que já foi encontrado aqui pelo colaborador Adriano, amigo nosso aqui do Instituto Licentia. Vamos ver aqui o número de votos de Jair Bolsonaro. 57.796.000 votos. Mais uma vez aqui. Resultado 5779, 57796. O que pouca gente sabe é que o ano de 5779 é o ano novo judaico, de 2018, inclusive, corresponde ao ano de 2018, exatamente ao ano de 2018. Tá? Ou seja, a gente sabe que o Bolsonaro tem recebido apoio aí de Israel, não é de hoje,
ele tem se encontrado, o Eduardo Bolsonaro tem usado a camiseta da Mossad, aquela coisa toda, serviço secreto israelense, né, isso é possível de encontrar, e nós vemos aqui uma coincidência incrível. Os 4 primeiros números correspondem ao Ano Novo Judaico, 5779. Seria isso, então, uma obra de Deus ou uma grande coincidência? Ou será que toda essa história aí de que as urnas fraudadas contra o PT foi simplesmente para desviar a atenção aí de uma possível fraude, inclusive para beneficiar o candidato Bolsonaro, aí, futuro presidente do Brasil? Bom, as definições de o que é a Cabala variam de acordo com as tradições e objetivos daqueles que lhe seguem, a partir de sua origem religiosa, como parte integrante do judaísmo, da sua posterior ramificação, a Cabala cristã, também na Nova Era, e suas adaptações sincréticas ocultistas. E aqui já traço um link direto para o hermetismo, de Hermes Trismegisto. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Tá? Veja, se você fizer, mudando um pouco, saindo um pouco da Cabala agora, né, que essa mística judaica aí, muito interessante, depois dessa grande coincidência, e você fizer a gemátria do Bolsonaro, né, muita gente já viu isso, em inglês, a English Gematria, você tem aqui o resultado 666 com Bolsonaro, né? Para quem nunca viu isso, tá? Vamos chegar aqui e ver o que isso. Vamos ver as palavras-chave. Voltei aqui no English, né? Conforme estava lá em cima. Olha aqui. Primeiro que aparece, marca da besta. Segundo que aparece, Michel Temer. Terceiro que aparece, computer, computador, né? Todos esses escândalos aí de fake news, toda uma campanha baseada na mobilização de massas por meio de uma guerra híbrida, uma mobilização virtual, digital, né? Que nós temos falado aqui. O livro dos mortos, Nova York, temos aqui também. Se eu não me engano, foi em Nova York que ele foi se encontrar com o grupo de Bilderberg, não foi? Não tenho certeza agora. Depois a gente confere essa informação. Pode ser do Washington, mas não importa. A gente sabe que Nova York é o centro financeiro da América. E a gente sabe que o FMI está bem alinhado aí com o discurso do general Mourão a respeito da disciplina fiscal e tudo mais. Uma máscara satânica, a Satanic Mask. Receber uma máscara. Tem aqui uma relação com Erdogan, da Turquia, né? Imagem de Satã. Essas são as palavras relacionadas aqui na mesma classificação que nós temos aqui. Macron, também com Macron, com Erdogan. Filho do pecado, está escrito. A ausência de Deus. Tá? Vontade wicked, não me esqueci o que é esse termo agora, se alguém quiser pôr nos comentários aí. Rei Harry, King Harry, o príncipe Harry, né? Então, o próximo rei aí. Olha só, Monsanto também. Essas são as palavras aí, tá, pessoal? Santa Claus, Papai Noel, né? Vacinação. Alemanha. Deus de Israel. Tá tudo junto aqui, tá, pessoal? Tá tudo juntinho aqui. Venezuela, olha que interessante, também está aqui. Tá? Vamos ver se tem mais alguma palavra interessante. O México, perfeição. Sinal do dólar. O sinal do dólar é o sinal aquele sinal que está presente na nota de dólar. Kissinger. Henry Kissinger. Helicóptero, o pessoal que está falando tanto do helicóptero e do Pinochet, né? Isso aqui não tem relação, tá? Mas veja que interessante, né? Então é isso aí, pessoal. Essas são algumas palavras aí que nós temos relacionadas a Adolf Hitler, tá? Fique muito cuidado com Barack. Vatican Hill. Vamos ver o que mais que tem aqui. Alá é o Senhor, também está nessa mesma numeração aqui, né? Demônio dentro, inside do lado de dentro, tá? Selo de Satã, tá tudo aqui, tá, pessoal? São as palavras. Bill Gates da IBM, enfim, tem toda uma relação aqui em relação a mesma numeração você tem aqui, né? Enfim, são trechos aqui que já foram constatados dentro da Gemátria, né? Como essa, enfim, mesma numeração que está aqui do Jair Bolsonaro, 666, na Gemátria.
Tá? Só uma curiosidade. Agora, essa coincidência aqui, pessoal, essa aqui não tem como negar, vai me desculpar, mas olha só, ano 5.779, Ano Novo Judaico, corresponde a 2018, Festa das Trombetas, este ano. 5779, número de votos de Bolsonaro. 5779, aqui, ó, tá? É o Ano Novo Judaico desse ano. A gente sabe que Israel está apoiando o Bolsonaro, isso todo mundo está sabendo. Então, toda essa histeria coletiva em torno de um medo de fraude nas urnas aí, pode ser ter sido justamente para desviar a atenção. Uma vez que a gente sabe que quem pulverizou essa notícia foi a própria Joyce Hasselman. A Joyce Hasselman pulverizou essa notícia aqui do ano judaico, né? Ou, perdão, a notícia de fraude nas urnas, aquela coisa toda, encabeçou, mesmo quando já tinha mostrado que era falso aquele vídeo que a pessoa botava o número 1 na urna e mudava pro candidato do PT, pro Haddad, mesmo sabendo que era falso, constatado que era falso, Joyce Hasselman deixou por um tempão ainda aquela notícia no seu canal, no seu site, e, enfim, nas suas páginas, né? Como se fosse fato, e enfim, e as pessoas ficaram bastante desvirtuadas em relação a isso tudo, tá, pessoal? Então é isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Só finalizar esse assunto. Vamos ficar atento, né? Vamos ficar atento. A English Gematria, né, que vai explicar um pouquinho, é a transliteração, é quando você pega a Gematria judaica ou grega e você converte ela para o inglês. Aí você tem aquele resultado. Tá? E a gente sabe que a elite mundial fala em códigos, então eles sabem que esses códigos são geralmente para eles se comunicarem no secreto, sem que as pessoas tenham acesso a essas informações. E para isso eles usam a Gematria. O próprio canal do Enzo, né, que apoiou o Bolsonaro, mostrou muita coisa sobre Gematria algum tempo atrás aí, né? Então é isso. Assim, e não esqueça de contribuir aqui na vaquinha do Além da Nuvem, para a gente poder melhorar o nosso equipamento aqui, tá, pessoal? Ó, já foi doado R$135, foi iniciado ontem para comprar estes equipamentos aqui, para a gente poder montar um canal de qualidade aqui, para bater de frente realmente com esse pessoal que está distorcendo as informações, criando uma versão de uma direita completamente revolucionária, com base no Guru da Virgínia, e uma série de falácias históricas em relação à história do Brasil, colocando o grão-mestre da maçonaria, José Bonifácio, como um pai fundador da nação brasileira, e nós temos desmentido isso, mostrando que, na verdade, a maçonaria reescreveu a história, né? Eu tenho aqui alguns livros interessantes de alguns historiadores, e eu pretendo fazer mais vídeos. Então, eu preciso da ajuda de vocês aí, pessoal, para a gente montar isso daqui, um equipamento adequado. Veja, além desse valor aqui, eu tenho no meu controle interno, foi doado mais de R$550 já, tá? Amanhã vai atualizar esse valor aqui, porque algumas pessoas pagaram com boleto, então somente quando compensa o boleto vai entrar aqui. Então, veja, em apenas um dia nós arrecadamos quase R$600, tá? Em torno de R$600. Então vamos contribuir, pessoal, sabe? R$25 por pessoa para a gente montar um equipamento, fazer um canal de peso com qualidade para poder realmente ser resistência nesse momento difícil. Tá? Então é um momento complicado para quem está sabendo disso tudo. Enfim, estamos dispostos a representar aqui e trazer as informações, tá? Então apenas divulgando aqui, lembrando aqui para quem não entendeu, para quem chegou agora na live. Número de votos do Bolsonaro, 5779, que é 5779 mais uma vez, é o Rosh Hashanah, enfim, ano 5779, ano judaico, corresponde a 2018, tá aí, tá enfim, o pessoal da Cabala aí utiliza esses controles de massa, né, esse controle que visa utilizar o consciente coletivo das pessoas, por isso você viu tantos seguidores aí da pseudo-direita, dos falsos conservadores aí, seguindo um padrão hipnótico, né, como se estivessem hipnotizados realmente com tudo isso, e é justamente disso que se trata. Esses movimentos que utilizam da Cabala, eles trabalham com o inconsciente coletivo, tá, pessoal? Eles trabalham sim com o inconsciente coletivo, e
a fim de plasmar a realidade. Então eles começam a martelar em uma tecla, né? Tipo assim, Bolsonaro presidente, e daí muitas pessoas vão repetindo, isso torna-se um mantra, e eles trabalharam muito forte nas redes sociais. Eu já mostrei aqui que eles utilizaram aquele cara americano, Bannon, que faz esse trabalho de monitoramento de dados das redes sociais no Facebook, para poder, enfim, disparar mensagens direcionadas às pessoas que têm maior propensão a receber aquele tipo de informação com base nas suas postagens. Eles fazem todo esse monitoramento de dados, então eles começam a manipular as massas e começam a plasmar uma realidade, a criar uma realidade utilizando esse tipo de magia, tá? Isso é magia. Veja bem, olha que evidência interessante. Você acha que é coincidência? 5779, galera. 577. São 4 números iguais, não é 1, nem 2, nem 3, são 4. Tá? Os 4 primeiros números correspondem aqui ao número de votos do Bolsonaro. Isso é coincidência, pessoal? Vai falar que é coisa do criador também, sendo que eles estavam gritando em relação à fraude nas urnas, gritando em relação a, enfim, uma possível eleição fraudada. E, de repente, eles próprios estão aqui com um número bastante suspeito, né? Ninguém notou isso, estava passando batido. Então, agradeço ao colaborador Adriano, do nosso canal. Ele é um pesquisador nato, ele tem um sebo, praticamente, de coleção de livros, inclusive o livro que eu tenho, A Ordem de Cristo e o Brasil, que eu já mostrei aqui no canal, eu comprei dele, né? Ele é um colecionador também. Então, é isso aí, né? Alguém que está realmente antenado, um pesquisador sério em relação ao assunto, e trouxe essa informação aqui para a gente. Então é isso, pessoal, tá? Se vocês não notaram, não esqueça de contribuir aqui, o link vai estar na descrição do vídeo, eu vou colocar depois ali. Beleza? Agradeço a todos. Nota que eu não estou nem mostrando minha cara nesse vídeo, pois eu sei que esse vídeo vai viralizar e muita gente vai falar a respeito dele, né? Então é isso, uma boa noite a todos, né? Bolsonaro presidente, eu ia me manifestar somente amanhã, né, no dia de amanhã, na segunda-feira, em relação a isso, trazendo algumas considerações, mas como surgiu esse furo, essa notícia nesse momento, essa descoberta, né, no nosso grupo, então está aqui para todo mundo ver. E deixa eu mostrar mais uma coisinha rapidinho aqui, para quem não viu ainda, foi postado um vídeo agora há pouco no canal, tá? Agora há pouco, deixa eu só compartilhar a tela para vocês verem. Esse vídeo aqui, Firmamentum, a verdade está acima. Antes de eu atualizar a página, estava com 49 minutos e já quase 1000 visualizações, 800 e poucas visualizações, provavelmente agora talvez já tenha até passado das 1000, então assistam lá que está muito bom, exatamente, 1005 visualizações, o filme está muito bom, produção de Samuel Benini, Firmamentum, a verdade está acima. Beleza, galera? É isso. Não deixem de assistir. Quem puder, realmente ajude aí na vaquinha para a gente fechar logo, dar um upgrade nesse canal, deixar isso aqui de frente, forte, de peso, para a gente poder bater de frente com canais maiores aí que estão, enfim, sendo utilizados para cumprir esta agenda. Nós estamos diante de uma agenda trotskista de controle internacional. Tá? Eu não sou o primeiro a falar isso, você tem grandes nomes aí como Francis Fukuyama e Yoshihiro Francis Fukuyama, que foi mentor intelectual de Reagan e Margaret Thatcher, conservador economista, que já denunciou que esse movimento neocon é um movimento trotskista com características leninistas. Você tem Paul Gottfried, que foi amigo pessoal do anarcocapitalista Murray Rothbard. Tá? Paul Gottfried, que é um paleoconservador, ou seja, um conservador raiz, não é um neocon, também já falou isso. Você tem Pat Buchanan, também já denunciou que o neoconservadorismo é trotskismo. Estamos falando de um controle internacional a partir do sistema financeiro internacional controlado pelos banqueiros, pelos grandes banqueiros ingleses e atualmente impressores aí do Fed, que criaram, inclusive, aquele Estado na Palestina, né? Esse Estado que chamam de Israel, que na verdade é uma falsificação completa, não se trata de uma Israel espiritual segundo os povos hebreus antigos, é uma outra coisa, tá? Enfim, é uma usurpação de identidade. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Na Cabala tem esse lance de você plasmar uma realidade. Então, muitos ocultistas do passado, eles criavam uma ideia e eles começavam a falar dessa ideia, né? Eles seguem a Lúcifer, tá? Então, eles começam a tentar criar essa ideia. E muitas pessoas começam a acreditar até que eles plasmam isso na matéria, eles transformam isso em realidade. E
E eles perceberam que se eles utilizassem uma crença que muitas pessoas já têm, seria muito mais fácil de controlar. Então eles usurpam a religião judaica. Tá? Eles controlam a religião judaica. Isso acontece nos povos cazares, no século VIII, quando o rei Bulan se converte ao judaísmo por conveniência, e a partir dali eles começam a tomar controle aos poucos da religião judaica. Você tem um outro personagem ali, Sabbatai Tzvi, e depois Jacob Frank, que foi um dos fundadores da Ordem Illuminati, que partem dessa mesma linhagem, enfim, e para criar esse falso judaísmo aí que hoje controla aí por meio do movimento sionista, né? Que você tem o Netanyahu hoje como o maior, ou pelo menos o representante mais conhecido, mas na verdade isso está além, tá? Isso está relacionado a um controle internacional do sistema financeiro, do Federal Reserve, que imprime o dólar, né, que fabrica moeda e coloniza os países por meio de seus bancos centrais com base nas taxas de juros. Então é assim que funciona. Esses são os senhores aí do Bolsonaro nesse momento. Eu não estou dizendo aqui que o PT seria diferente, que o PT seria melhor que isso, não, são projetos para conduzir a pátria grande. Eles colocaram o Foro de São Paulo na mira, mas não tiraram a pátria grande do caminho. Então, isso tudo é para conduzir a pátria grande, a nova ordem mundial de fato, tá? E eu estou explicando para vocês como é que funciona. Então, para plasmar essa realidade, eles utilizaram uma crença que todos têm. Eles se colocaram no lugar de um povo escolhido para poder fazer com que muitas pessoas mentalizassem isso. E o que eles querem, de fato, pode parecer loucura para quem não acredita, mas, enfim, é levar aos fins dos tempos, tentar fabricar o apocalipse, trazer aí o anticristo, e é isso aí, pessoal. Para quem não conhece o assunto, é difícil absorver num primeiro momento, eu sei, mas é isso aí mesmo, é assim que eles estão plasmando a realidade, utilizando essa identidade, se colocando no lugar de um povo, né? Você tem diversos judeus ortodoxos e rabinos aí que conhecem isso, que denunciam isso, que sabem que é uma fraude, tá? Tem falado sobre isso, tem se encontrado com líderes, tem gritado sobre isso na internet, que são judeus ortodoxos, inclusive, verdadeiros judeus, né? Não esse grupo específico aí, que é uma criação dos mesmos que criaram o comunismo, tá? O comunismo, quando Lenin chega na União Soviética, num vagão de trem cheio de dinheiro, enfim, ele chega com aporte financeiro num país quebrado, destruído pela Primeira Guerra Mundial, né, que estava muito desgastado, não destruído, mas muito desgastado, onde os czares já estavam enfrentando dificuldades e resistência da população, e ele chega com muito dinheiro e banca a Revolução Bolchevique. Stalin recebe Lenin, e eles começam a Revolução. Leon Trotsky, então, forma o Exército Vermelho. Toda essa cúpula é formada justamente por esses grupos específicos aí que eu estou falando. A primeira tentativa de criação do Estado de Israel aconteceu na Oblast soviética, na União Soviética, por Stalin, tá? Na Oblast, na região do Oblast, ele tenta criar o primeiro Estado de Israel, mas depois acaba sendo na Palestina. Isso acontece a partir de 1948, a criação do Estado, mas isso tudo começa na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava vencendo Israel, tá? Só para você entender a cronologia dos fatos. A Alemanha estava vencendo Israel a Alemanha estava vencendo a Inglaterra, né? A Inglaterra, enfim, o eixo da Alemanha estava vencendo o eixo da Inglaterra, e eles propõem um armistício. Nesse armistício, o barão Rothschild, o Walter Rothschild, que era praticamente o dono do Banco Central da Inglaterra, que era a nação mais rica do mundo na época, enfim, ele chega e se encontra com a coroa britânica e pede um compromisso de que, se eles ajudarem a Inglaterra a vencer a Alemanha, colocando assim os Estados Unidos na guerra, a Alemanha, enfim, a Inglaterra teria que assumir o compromisso de criar o Estado de Israel na Palestina, pois era esse o plano deles. E o que eles fazem? A coroa britânica aceita o acordo, os Rothschild vão lá e chantageiam, né, fazem chantagem com o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson havia sido eleito com a promessa de não entrar na Primeira Guerra Mundial. A campanha dele baseava-se em não entrar na guerra. Então fazem uma chantagem com ele, dizem aí que foi, né, algumas pesquisas, que foi por causa de um suposto escândalo sexual que eles ameaçaram divulgar e tornar público, que ele teria tido um caso com a esposa de outro membro do governo, e por isso ele acaba aceitando a chantagem, mas não sei se foi bem por isso, mas o fato é que o que nós sabemos é que o Woodrow Wilson foi eleito com
uma campanha, existem brochas na internet, você pode colocar lá no Google Woodrow Wilson, com W, é tudo W, Woodrow Wilson, W no Woodrow e no Wilson. E você vai ver a campanha com diversos broches, materiais de campanha sobre como ele sendo um presidente da paz. E de repente ele entra na Primeira Guerra Mundial com os Estados Unidos e assim a Inglaterra vence a Alemanha. Logo em seguida, a coroa britânica, o Balfour, acho que é James Balfour, o primeiro nome não tenho certeza, mas o Balfour, que é o ministro de Relações Exteriores da Inglaterra, faz então um acordo, assina uma declaração chamada Declaração de Balfour. Tá? Isso tudo é história, é fato documentado, é atestado. Inclusive, uma grande rede britânica de televisão recentemente entrevistou o atual Rothschild e mostrou que ele próprio, contando essa história, como o tio Walter, o tio dele, havia feito isso, conseguido a Declaração de Balfour, que isso havia sido muito importante para fundar lá o Estado de Israel na Palestina, enfim. Então, eles fazem essa ligação, essa conexão toda, e ali a Inglaterra assume o compromisso de entregar a Palestina para fazer o Estado de Israel. Então a Palestina torna-se Palestina britânica, né, com ocupação inglesa. E a partir dali que vai desencadear em toda essa história que eu estou contando para vocês, que é criado o Estado de Israel. Então essa elite cabalística, eles passam a se colocar na condição de povo escolhido e passam a utilizar a população ocidental, especialmente os protestantes, que são enganados a se basear pelo Antigo Testamento, a ajudá-los a plasmar essa realidade, acreditando, colocando suas energias, vibrações e pensamentos nisso, e sua fé, inclusive protegendo Israel contra outros países, né, sendo que a própria nação de Israel tem uma série de condutas que são anticristãs. Eles estavam taxando igrejas, ano passado o Santo Sepulcro, né, que tem o milagre do fogo sagrado todo ano, que evidencia a veracidade da fé ortodoxa, inclusive lá em Israel, da fé cristã, o local onde foi sepultado Cristo. Eles tentaram taxar, a igreja do Santo Sepulcro ficou fechada sob protesto ano passado por um período, e estão desapropriando algumas igrejas, e tem algumas notícias, você encontra isso na internet, no Google. Além do que, desde a criação do Estado de Israel, a população cristã em Israel diminuiu drasticamente, e enquanto que o apoio a Israel no Ocidente, nos países protestantes, principalmente como Estados Unidos e Inglaterra, vem sendo uma espécie de escudo para Israel implementar suas políticas no Oriente Médio e se manter nessa condição. Então é muito interessante isso. Tem rabinos que denunciam isso também, como o próprio Netanyahu utiliza-se de interpretações evangélicas das escrituras para poder conquistar a simpatia e a legitimidade do cristianismo ocidental. Vale lembrar que quando Israel vira Israel, quando a Palestina britânica torna-se Israel, havia um percentual em torno de 7% de cristãos. Hoje é inferior a 2%, 1, alguma coisa. Tá? Até mesmo a Palestina, até mesmo os palestinos têm mais maior percentual de cristãos do que os israelenses. E, no entanto, eles dependem da proteção do Ocidente cristão para conseguir manter esse controle. E a gente vê aqui no Brasil agora, nós estamos entrando debaixo deste regime, né, descaradamente. Mais uma vez, eu vou mostrar aqui para finalizar a última vez, tá, antes da gente encerrar, o número aqui, né, do Ano Novo Judaico é exatamente o número da eleição de Bolsonaro, 5779, 57.796. São 4 números idênticos ao ano que nós estamos, representa o ano 2018, tá? O ano da festa das trombetas. E é isso aí, pessoal, o Brasil entrou na agenda. Basicamente é isso, já estava na agenda, né? Agora ele passou para uma outra fase da agenda, e é isso aí, se preparem, Deep State está chegando, tá bom? Uma boa noite a todos, agradeço a quem acompanhou, tá? Um grande abraço e até mais. Bem-vindos de volta, nós vamos falar sobre as últimas notícias que estão acontecendo em torno da eleição do Jair Bolsonaro a presidente e a reação dos líderes mundiais. E dentre todas essas reações, um deles nos chama muita atenção. É o comunicado do Emmanuel Macron ao Jair Bolsonaro, eleito presidente do Brasil. E ele fala
em acordos de paz, ele usa o termo paz e segurança, acordos climáticos. Isso tudo é muito interessante porque muita gente acredita que Bolsonaro vai ficar de fora da agenda globalista e que ele vai tardiar ou talvez até evitar cumprimentos proféticos. Mas vamos analisar uma coisa com sensatez. Independente de quem estiver no poder, as profecias vão se cumprir. Ainda mais no tempo em que estamos vivendo, que os sinais estão ao nosso redor. Não é preciso ficar repetindo todas as vezes, em todos os vídeos, o que está acontecendo. Colapso econômico, as catástrofes, a instabilidade política e religiosa no mundo. Então, vamos analisar o comunicado do Emmanuel Macron a Bolsonaro. Cooperação em acordos de paz e climáticos. Esse é um comunicado oficial. Bom, muita gente diz que isso tudo é especulação, é só conspiração, mas isso só demonstra que há muita desinformação e alienação. Porque, veja bem, nós temos fatos e fontes concretas mostrando o que está acontecendo nos bastidores do poder, qual é a agenda ocultista. Nós sabemos também quem faz parte do jogo, quem está à frente desse jogo. E Emmanuel Macron é um desses, que é o queridinho dos Rothschild, né? Uma dinastia Illuminati que tem dominado há séculos e que tem controle sobre a economia mundial, sobre a mídia, sobre muitas áreas do mundo. Então, não adianta negar essa realidade. Existe sim uma conspiração, existem esses ocultistas envolvidos no controle político econômico mundial. Então, essa foi a mensagem de Emmanuel Macron, que segue a agenda Illuminati para a nova ordem mundial. O governo francês divulgou um comunicado com a mensagem do presidente Emmanuel Macron a Jair Bolsonaro, eleito presidente do Brasil. Macron reforça parcerias estratégicas que tem com o Brasil e que todas elas se baseiam na promoção dos princípios democráticos. O presidente francês também afirmou que a França manterá cooperação com o Brasil em acordos climáticos, de paz e de segurança internacional. E é incrível como a própria ONU utiliza esse termo paz e segurança. As pessoas que têm o mínimo de conhecimento das escrituras sabem que as escrituras dizem, né, o apóstolo Paulo, em profecia, ele diz que quando disserem que a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. E infelizmente esses, até que se dizem conhecer as escrituras e são ignorantes quanto a essas questões, vão ser pegos de surpresa, vão ser atingidos sem saber de onde veio. Mas nós que estamos despertos sabemos o que está acontecendo e o que vai acontecer. O presidente da República, Emmanuel Macron, parabeniza Jair Bolsonaro, que foi eleito pela população do Brasil para se tornar presidente da República Federativa do Brasil, nesse domingo passado, 28 de outubro. A França e o Brasil farão cooperação em acordos de paz e climáticos. O governo francês divulgou um comunicado com essa mensagem e Macron reforça parcerias estratégicas que tem com o Brasil. A França e o Brasil têm uma parceria estratégica baseada em valores em comum de respeito e da promoção dos princípios democráticos. É com respeito a esses valores que a França deseja continuar sua cooperação com o Brasil ao lidar com importantes questões, assim como as áreas como a paz, segurança internacional e questões ambientais dentro do contexto do Acordo Climático de Paris. Assim, olhando à primeira vista, as pessoas pensam, que maravilha, né? É promover a paz, a segurança, acordos climáticos, né? Salvar o meio ambiente, é tudo maravilhoso, é tudo bonito. Não, mas não se deixe enganar, esses globalistas não querem paz, porque eles são os maiores produtores de armamentos do mundo, eles não querem salvar o meio ambiente coisa nenhuma, porque as indústrias deles são as que mais poluem e destroem a terra. Então é tudo uma farsa, é tudo uma hipocrisia. Todo um circo montado para pegar de surpresa a grande maioria que está alienada. Mas você não precisa ficar alienado. Você precisa pesquisar, estar atento e se preparar para o que está vindo aí pela frente. 2019, reserva.
איזה גודל. لا فين לא נכנס, הוא עולה. בוא תביא, בוא נעלה, תשמע ממנו. תביא את הבמת הרמה כבר. תעלה, אבל אני צריך לתת עם זה. מה, הנה יש לך מפתח. תביא, תעלה, יאללה. אני אוריד אותה. תעלה, תוסיף רק לא. תעלה, למה אחר כך לא נתפוס. תביא את הבמת הרמה כבר. תעלה, אבל אני צריך לתת עם זה. מה, הנה יש לך מפתח. תביא, תעלה, יאללה. אני אוריד אותה. תעלה, תוסיף רק לא. תעלה, למה אחר כך לא